Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, aqui com vocês, trazendo os temas da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Sempre com apoio, o patrocínio dos associados da Loja Esotérica Virtual, a Levir, e com o prestígio daqueles que nos acompanham ao vivo e também com aqueles que nos assistem a qualquer hora do dia ou da noite nas páginas da Loja Esotérica Virtual. Muito obrigado pela audiência. E hoje, ouvintes, dentro dessa nossa saga aqui dos temas do livro O Sistema Solar, nós vamos fazer uma pausa dentro dos estudos diretamente ligados com os temas do livro Sistema Solar e vamos falar, ouvintes, aqui sobre os poderes da consciência que permitem que estas informações que nós temos trazido para vocês estejam realmente à disposição para o nosso estudo. Nós sabemos que muitos dos nossos ouvintes podem estar chegando agora nesses estudos e podem ficar realmente impressionados com as declarações que são feitas pelos investigadores esotéricos, pois esse livro que nós estamos estudando, ouvintes, o Sistema Solar do Major Arthur E. Powell, na verdade é uma compilação de escritos de outros escritores. E nós vamos falar exatamente no dia de hoje sobre os poderes que levaram esses indivíduos, esses pesquisadores, a fazerem essas afirmações que foram compiladas aqui nesse livro. E nós vamos usar como base um texto que eu traduzi no dia de ontem, que é de autoria do grande teósofo Geoffrey Hodgson, grande ocultista, grande maçom, clarividente e tantos outros adjetivos espirituais que lhe cabem devidamente. Um texto onde ele fez uma defesa muito profunda, caros ouvintes, de um desses investigadores que nós temos trazido informações para vocês. Então nós vamos dar um retrospecto sobre realmente como todo esse processo se desenvolveu. Espero que seja muito esclarecedor para todos aqueles que estão nos acompanhando, e você que está apenas nos ouvindo pela Rádio Esotérica FM, também pode nos ver também pelo nosso canal da Ustream. Clique aí na página da rádio, clique aqui para assistir. Acompanhe, ouvintes, também em vídeo aqui as nossas transmissões, porque realmente vai ser muito interessante o programa de hoje. Mas com certeza, ouvintes, toda essa fenomenologia esotérica, caros ouvintes, as observações clarividentes que nos levam a falar do sistema solar, dos planos espirituais, tem como origem aqui os escritos da nossa querida Helena Petrovna Blavatsky, esta verdadeira transmissora, ouvintes, dos conhecimentos dos mestres da grande fraternidade branca, que trouxe ao mundo realmente um cabedal muito grande de escritos, começando com Isis Sem Véu e culminando com a Doutrina Secreta, que a Isis Sem Véu em português está editada em 4 volumes e a Doutrina Secreta em 6 volumes, realmente uma obra monumental, e muitos outros escritos que hoje estão compilados na sua obra completa, que está editada em 15 volumes, sendo 14 de escritos, de artigos, de livros, e um 15º livro apenas de índice para todos os temas, todas as ideias que são referidas
nos primeiros 14 volumes, que tem em média 600 páginas. Realmente, o que fez Helena Petrovna pelo esoterismo é realmente notável. Então, Blavatsky com certeza é a mãe do moderno movimento esotérico, da chamada New Age, caros ouvintes. A nova era espiritual da humanidade surge através dos seus escritos, que com certeza tiveram uma influência muito grande dos instrutores da grande fraternidade branca. Os nossos espectadores da Ustream estão aí acompanhando um belíssimo quadro de Nicholas Roerich, que representa Blavatsky, com a grande influência, ouvintes, daquele que, entre outros mestres, foi o grande inspirador desses escritos de Blavatsky, que foi o mestre Moria, hoje tão amplamente divulgado e muitas vezes até adulterado, mas o Ocidente, ouvintes, nada sabia a respeito desses seres iluminados. E foi exatamente com Blavatsky que tudo isso, caros ouvintes, começou a se desenvolver, toda uma literatura que visou, ouvintes, trazer conhecimentos para o Ocidente. Mas nós vamos citar, ouvintes, uma das cartas dos mestres de sabedoria. Vamos citar uma carta do monumental, caros ouvintes, mestre Kuthumi, que enviou, ouvintes, no final do século XIX, uma carta onde ele, no ano de 1882, juntamente com o mestre Moria, ele declarou, esses dois mestres, ouvintes, declararam o seguinte. Estou aqui lendo uma passagem das cartas, que não são cartas mediúnicas, ouvintes, mas sim são cartas escritas pelo próprio mestre e que foram, muitas delas, transmitidas por meios esotéricos, a chamada precipitação ou materialização dessas cartas. Então, numa dessas cartas, o mestre Moria disse ao seu grande amigo do Ocidente, que era o senhor Alfred Percy Sinnett, o mestre Moria disse: um ou dois dentre nós esperávamos que o mundo houvesse progredido já tanto intelectualmente, ainda que não intuicionalmente, que a doutrina oculta pudesse obter uma aceitação intelectual e que se pudesse dar um impulso para um novo ciclo de investigação oculta. E 2 anos antes, em 1880, o mestre Kuthumi escreveu: os chefes da grande fraternidade branca, eles querem o começo de uma fraternidade da humanidade, uma verdadeira fraternidade universal, uma instituição que se conheça em todo o mundo e atraia a atenção de mentes superiores. Então, esse é o primeiro background, ouvintes, para nós chegarmos exatamente na compreensão desses estudos clarividentes que nós temos expostos para vocês. E então essa dupla, ouvintes, de mestres que nós estamos aí mostrando para vocês, o mestre Moria e o mestre Kuthumi, tem um carinho muito especial pelo Ocidente e cumprem, na verdade, uma ordem que foi dada há séculos atrás, que os mestres de sabedoria da fraternidade do Oriente deveriam a cada século fazer um esforço para iluminar com as doutrinas espirituais do Oriente os povos do Ocidente. Então, o surgimento dessas cartas, o advento da literatura de Blavatsky, então
nós temos aqui, por exemplo, uma parte de uma dessas cartas, justamente na caligrafia do mestre Kuthumi, que normalmente escrevia com tinta azul. E essas cartas, ouvintes, nós já dissemos várias vezes aqui, estão guardadas no Departamento de Manuscritos Raros do Museu Britânico, o British Museum, na cidade de Londres. Quando forem a Londres, não deixem de visitar o Museu Britânico. Procurem lá as cartas do mestre Moria e do mestre Kuthumi, muito conhecidas como as Mahatma Letters. Então, esse material, ouvintes, que começou a fluir através de Blavatsky, cumpria exatamente esses dois fatores que nós mencionamos. O mestre Moria disse que mesmo que a humanidade já tivesse progredido bastante intelectualmente, mas ainda pouco intuicionalmente, então era a oportunidade para que a doutrina oculta pudesse ser exposta e um novo ciclo de investigação oculta pudesse ter início. E juntamente com o que disse o mestre Kuthumi, a fraternidade universal, ouvintes, é o grande objetivo dos mestres da fraternidade. Então esse ciclo de investigação, ouvintes, ele começou a ser realizado. Não só pela grande transmissora, ouvintes, de conhecimentos que foi Blavatsky, mas depois foi sendo sucedida por uma série de grandes teósofos, como foi Annie Wood Besant, que foi a segunda presidenta internacional da Sociedade Teosófica, que também desenvolveu a sua clarividência e se converteu, ouvintes, desde a sua juventude às causas humanas. Na verdade, Annie Besant era uma fabiana, alguém que trabalhava nos sindicatos para o benefício da população inglesa, e quando ela foi convidada a revisar a doutrina secreta por um jornal, ela se comoveu e praticamente se converteu numa teósofa, despertando dentro de si, ouvintes, os impulsos espirituais que até aquele momento ela não havia desenvolvido. E com certeza, ouvintes, ela foi realmente uma grande representante também da grande fraternidade, porque ela se transformou também numa discípula dos mestres da grande fraternidade. Nós estamos vendo aí uma foto de Annie Besant com Rudolf Steiner, que também foi um grande investigador clarividente, depois veio a fundar o movimento antroposófico, a antroposofia, que está presente em praticamente a maior parte dos países do Ocidente, inclusive no Brasil. E juntamente com Annie Besant, caros ouvintes, na mesma época esteve presente Charles Webster Leadbeater, que nós já trouxemos tantos escritos aqui para vocês dele. Já fizemos aqui o estudo do livro O Lado Oculto das Coisas, já estudamos Os Mestres e a Senda, dois clássicos, ouvintes, dos escritos de Leadbeater, que foi inicialmente um padre da Igreja Católica Anglicana e que, ao conhecer também a teosofia por volta dos seus 40 e poucos anos, ele abandona então a Igreja Anglicana e passa então a seguir na Inglaterra, na cidade de Londres, o movimento teosófico, tendo conhecido pessoalmente a própria senhora Blavatsky. Então, Leadbeater, ouvintes, é justamente o foco do texto aqui de Geoffrey Hodgson, que nós vamos trazer para vocês, e nós vemos aí nas imagens que estamos exibindo o primeiro presidente da Sociedade Teosófica, Henry Steele Olcott, a doutora Annie Besant e Leadbeater, que
Depois se transferiram os 3 para a Índia, onde a Sociedade Teosófica fixou a sua sede internacional, ou como dizem os ingleses, né, o quartel-general da Sociedade Teosófica, que fica lá na antiga cidade de Madras, atualmente a cidade de Chennai. E Leadbeater, ouvintes, ele trouxe realmente, após desenvolver a sua clarividência, muitos e muitos escritos que se transformaram em clássicos da literatura, não só teosófica, mas também esotérica. E, ouvintes, toda essa novidade, todas essas pesquisas não passaram incólumes de críticas, pois muitas vezes Leadbeater foi criticado, pessoas que obviamente não tinham como confirmar esta clarividência que Leadbeater tinha e passavam então a duvidar e passavam a criticá-lo abertamente. Então foi por isso que no ano de 1965, Geoffrey Hodgson, que foi um outro grande teósofo, escreveu, ouvintes, um texto, juntamente com outros escritores, escreveram um livreto em defesa justamente de Charles Leadbeater, porque da mesma forma que Leadbeater, Geoffrey Hodgson, que também era inglês, se transformou num discípulo dos mestres da Grande Fraternidade Branca, desenvolveu também, completamente alheio ao processo de Leadbeater, através de outros mestres, também desenvolveu a sua clarividência e faleceu no ano de 1984, quase com 100 anos de idade, ouvintes. Nós estamos mostrando aí uma foto de Geoffrey Hodgson no ano de 1980, quando ele já tinha 93 anos de idade. Então Geoffrey Hodgson trouxe a sua contribuição, ouvintes, com relação à confiabilidade da clarividência de Charles Leadbeater. E ele diz no seu texto do ano de 1965, texto denominado Uma Apreciação de Charles Webster Leadbeater. Então, Geoffrey Hodgson disse: porque estudei assim o tema da clarividência, vou aqui citar um ponto, né, interessante, porque ele diz, nesse momento, para assegurar meus leitores que as observações acima e seguintes a respeito da clarividência de Charles Webster Leadbeater foram oferecidas em resposta a pedidos especiais. Considerei que, como alguém que realizou pesquisas no mesmo campo do estudo, poderia ser considerado como uma testemunha aceitável. E aqueles que criticam Leadbeater, caros ouvintes, e que no final das contas criticam todos aqueles clarividentes que deram curso, ouvintes, à nova onda de investigação oculta de que fala o Mestre Moria nas suas cartas, eles criticam que essas visões, essas descrições do mundo espiritual, do mundo invisível, na verdade seriam criações mentais inconscientes, né? E que Leadbeater seria alguém, né, que inventaria todo esse conteúdo, ouvintes. E até o próprio contato de Leadbeater com os mestres também foi posto em dúvida. E sobre isso, Geoffrey Hodgson menciona: ninguém pode dizer conscientemente que os primeiros contatos de Leadbeater com os mestres foram imaginários. As 2 cartas dos mestres que ele recebeu eram e ainda são objetos físicos atualmente preservados
nos arquivos da Sociedade Teosófica, pois quando Leadbeater ficou sabendo da existência dos mestres, ele tinha um acesso próximo a Madame Blavatsky, ele redigiu uma carta pedindo que Madame Blavatsky a transmitisse ao mestre Kuthumi com o seu oferecimento para ser um discípulo do mestre. E o mestre Kuthumi respondeu, caros ouvintes, aceitando Leadbeater como seu Shela. E aliás, no mesmo dia, Leadbeater recebeu outra carta dos mestres, justamente recomendando que ele seguisse para a Índia com Madame Blavatsky. Então, a relação, caros ouvintes, de Leadbeater com os mestres, ela tem essa documentação que realmente poucos indivíduos realmente podem oferecer uma prova, caros ouvintes, tão contundente da sua relação com os mestres, como essa, caros ouvintes, que Leadbeater possui. Aliás, essa dúvida com relação aos mestres, ouvintes, não assolou apenas aqueles que duvidam de Leadbeater, de Annie Besant ou de Geoffrey Hodgson, mas o próprio primeiro presidente da Sociedade Teosófica, que foi Henry Steele Olcott, um grande advogado e ex-militar dos Estados Unidos, que encontrou Blavatsky nos Estados Unidos e com ela, juntamente com outras pessoas, fundou a Sociedade Teosófica. Numa determinada ocasião na Índia, quando ele foi visitado pelo mestre Moria, na sua mente pairou dúvidas de que aquele que estava diante dele era realmente o próprio mestre Moria, ouvintes, que nós estamos aí exibindo para vocês. E há essa grande característica do mestre Moria de sempre se apresentar com o seu turbante. E foi exatamente, ouvintes, esse turbante que nós estamos aí exibindo para vocês, o mestre Moria, percebendo a dúvida que pairava na mente de Olcott, no final da sua conversa, desatou da sua cabeça o seu turbante e entregou a Olcott, e a partir daí, ouvintes, esse turbante passou a ser realmente uma relíquia dentro da Sociedade Teosófica, porque ele é o turbante, ouvintes, que um dia esteve sobre a cabeça do mestre Moria. E muitas pessoas sequer sabem, ouvintes, que o mestre Moria era um personagem histórico, um grande Marajá, o Marajá do Rajput, da região norte da Índia, e muitas pessoas não sabem sequer que todos os mestres possuem corpos físicos. São pessoas, apesar de serem espíritos, seres completamente iluminados, mas eles têm carne e osso, caros ouvintes, como eu e vocês. A única diferença entre os mestres e cada um de nós é a iluminação interna que eles possuem. Então, continuando aqui a exposição de Geoffrey Hodgson com relação aos escritos de Leadbeater, que são muitas vezes colocados, né, em dúvida, né? Nós temos aqui uma outra declaração de Geoffrey Hodgson, né? Embora uma grande extensão do que Leadbeater afirmou e descreveu esteja além de minha própria experiência, eu posso oferecer testemunho que me tornei independentemente confiante da verdade de alguns de seus ensinamentos, como por exemplo a existência da aura humana e das mudanças e as condições produzidas nela, tanto por sentimento e pensamentos temporários e habituais, e
esses fenômenos são fatos incontestáveis para mim, afirmou Geoffrey Hodgson. Coube a mim durante 6 anos fazer um estudo especial deste assunto, o que foi obtido em colaboração com certos médicos e Geoffrey Hodgson tendo sido usado como investigador e diagnosticador em Londres de 1923 a 1929. E repetidas vezes no curso de minhas investigações, obtive a evidência da estreita relação que existe entre o corpo físico e as circunstâncias psicológicas e mentais clarividentemente observáveis. E porque estudei assim o tema, verifiquei que muito do que está escrito no livro O Homem Visível e Invisível, que é, um livro, caros ouvintes, que vem sendo editado desde que da sua publicação no final do século XIX, começo do século XX. Então, Geoffrey Hodgson diz: verifiquei que muito do que está escrito no livro O Homem Visível e Invisível e também no livro Formas de Pensamento, com relação à aura e nos corpos astrais e mentais do homem, está estritamente de acordo com minhas próprias observações. Posso, portanto, dizer que conheço a existência da aura humana e que ela é retratada corretamente em muitas das descrições e das ilustrações contidas nesses 2 livros, O Homem Visível e Invisível e Formas de Pensamento, de Charles Webster Leadbeater. Também a aura da saúde, que é descrita no livro O Corpo Etérico, caros ouvintes, que é outro clássico aí da literatura teosófica, também editado aqui em português. Aqui igualmente deu atenção Leadbeater, foi o fenômeno do duplo etérico, que é a aura que está em volta do nosso corpo físico. Foi o primeiro fenômeno etérico que eu observei e que posteriormente pesquisei, anotando o fluxo do prana, ou seja, da vitalidade corporal, tanto a utilizada e a não utilizada, e o de certas forças eletromagnéticas. E recordo-me inclusive de enviar uma cópia desta pesquisa para certos investigadores. Confirmo, além disso, a existência da vitalizante energia do Sol, conhecida em sânscrito como o prana, e hoje tão estudada aí, ouvintes, com a cura prânica, que é mencionada também no Oriente como o Ti, que é usado pelos reikianos para fazer a cura. Geoffrey Hodgson dá o seu testemunho aqui nesse texto, ouvintes, e diz: confirmo, além disso, a existência da vitalizante energia do Sol, conhecida em sânscrito como prana, e sua absorção pelo corpo e sua posterior distribuição aos diferentes órgãos de acordo com um sistema muito preciso de recepção, de individualização e de circulação dessa energia vital. É realmente, ouvintes, uma oportunidade única de nós realmente vermos alguém que fez pesquisas a esse respeito. Nós temos aqui um gráfico, dentro dessas pesquisas feitas por Leadbeater, aliás, por Geoffrey Hodgson, que foi publicada no seu livro A Ciência da Clarividência, do ano de 1933, quando ele descreve, ouvintes, exatamente a função dos chakras, que nós vamos ver daqui a pouco mais a respeito disso, tanto na pessoa comum quanto nas pessoas realmente espiritualizadas. É realmente nosso privilégio, ouvintes, de termos a confirmação de um clarividente a respeito das investigações feitas por um outro clarividente.
porque muitas pessoas realmente ficam perdidas dentro desse estudo, justamente, ouvintes, porque não sabem que a teosofia, ouvintes, o verdadeiro ocultismo, ele é uma sequência de pesquisas de clarividentes, de videntes, de espiritualistas que vão confirmando e reconfirmando as descobertas dos seus antecessores, fazendo assim, ouvintes, uma grande tradição, uma tradição oculta que nos chega a nós através dessa literatura e dessas pesquisas. Mas nós vamos continuar falando disso, ouvintes, na visão de Geoffrey Hodgson com relação à clarividência de Leadbeater. Estamos aqui alicerçando exatamente as pesquisas para que depois nós possamos continuar os nossos estudos sobre o sistema solar. E agora nós vamos ao nosso tradicional intervalo, ouvintes. Espero vocês daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Fiquem agora com a mensagem da Loja Esotérica Virtual e voltaremos em instantes aqui com o programa Lux Esotérica. Até já! Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que realmente está trazendo uma pesquisa muito interessante, um texto do grande teósofo Geoffrey Hodgson, que confirma, caros ouvintes, com as suas declarações, com o seu testemunho, a pesquisa clarividente de Charles Leadbeater. Então, Geoffrey Hodgson, que nós estamos vendo aí
uma imagem clássica dele. Foi também, caros ouvintes, um grande discípulo dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Durante toda a sua vida, ele escreveu inúmeros livros sobre temas esotéricos, temas espiritualistas, sobre a mitologia esotérica e também sobre o lado oculto do cristianismo. Ouvintes, vocês podem procurar aí nas livrarias, várias editoras editam temas de Geoffrey Hodgson. Então nós vamos continuar aqui, ouvintes, com as declarações do Geoffrey Hodgson, validando, ouvintes, as investigações de Leadbeater. No seu texto de 1965, Geoffrey Hodgson disse: eu posso igualmente confirmar, por meio de observações independentes feitas durante muitos anos, os ensinamentos de Leadbeater com relação à existência do fogo serpentino, ou também chamado de Kundalini, que é, caros ouvintes, o tema de um dos livros que realmente é o livro mais vendido da literatura teosófica em todo o mundo, o chamado Os Chakras. Nesse livro, que tem mais de um século de existência, ouvintes, se descreve exatamente os centros de força do duplo etérico do corpo humano e se comenta exatamente a existência, ouvintes, das 3 grandes forças que emanam do Sol, que são o Prana, o Fohat e a Kundalini. E Leadbeater introduz esse tema com gráficos, com comentários e, como sempre, ouvintes, sempre advertindo aos seus leitores que jamais deveriam mexer com essas forças, ouvintes, sem ter a assistência, sem ter a orientação de um mestre, de alguém que já tivesse atualizado em si mesmo essas energias e que tivesse a devida clarividência para auxiliar o indivíduo a despertar a sua própria Kundalini e assim despertar os poderes que estão ocultos nos chakras humanos. Foi um dos mestres de sabedoria que ajudou ao Sr. Leadbeater a desenvolver, a manifestar plenamente as forças da sua Kundalini e obter a clarividência no tempo recorde, ouvintes, de pouco mais do que 40 dias, menos do que 2 meses. Nesse curto período, com a assistência de um mestre da Fraternidade Branca, Leadbeater desenvolveu esses poderes, mas jamais Leadbeater ensinou isso nos seus escritos ou jamais, ouvintes, transformou, obviamente, esses conhecimentos secretos em coisas públicas, apesar dele sempre manifestar o seu conhecimento e ter colocado a sua clarividência, ouvintes, a serviço da humanidade com os seus comentários. Mas sobre a Kundalini, especialmente, ele sempre enfatizou que Kundalini é uma energia criadora e ao mesmo tempo destruidora, que pode dar a libertação a um homem puro, a um homem espiritualizado, ou pode causar a escravidão a uma pessoa que ainda não tenha dominado as suas paixões, principalmente os apegos inferiores, as paixões animais, ouvintes, a sexualidade e todos os aspectos inferiores das emoções e do plano físico. E Geoffrey Hodgson confirma aqui o que disse Leadbeater no seu livro Os Chakras. E Geoffrey Hodgson diz no seu texto: fiz um estudo especial desta força, a Kundalini, em seus variados graus de atividade, incluindo seus efeitos sobre ocultistas avançados em quem ela é completamente despertada. As aumentadas funções resultantes dos 7 centros de força ou chakras nos corpos etérico, astral e mental do homem foram igualmente por muito tempo
por muito tempo um tema de estudo. É exatamente, ouvintes, esta pesquisa que nós estamos aí uma vez mais mostrando para vocês. Aqueles que estão nos vendo pela Ustream estão tendo o privilégio de acompanhar exatamente as revelações desse estudo de Geoffrey Hodgson, que demonstra, ouvintes, que aí nós temos dois indivíduos com a sua conformação dos chakras ou centros etéricos. O da esquerda é uma pessoa normal, com os 7 chakras tendo um tamanho também normal, e à direita nós temos a pessoa espiritualizada, ouvintes, a pessoa que despertou as suas forças, que vitalizou os seus chakras. Então fica muito evidente o tamanho expandido desses chakras, que são as rodas giratórias, ouvintes, de energias que entram pelo corpo e terminam na coluna vertebral. E nós podemos ver a excepcional coroa do chakra coronário e também o excepcional chakra frontal, manifestando então o poder da Kundalini. Então, se nós ampliarmos aqui a imagem, vocês vão perceber também que no centro do cérebro desse indivíduo espiritualizado estão despertas as 2 glândulas, a pineal e a pituitária, que passam a ter uma função também espiritual quando a Kundalini é plenamente despertada. E um outro dado interessante, ouvintes, dentro desse comparativo, é que no chakra básico, né, que é o grande alimentador da energia da Kundalini nas pessoas comuns, ele fica diminuído para as pessoas espiritualizadas. Ao contrário do que muitos apregoam por aí, a pessoa espiritualizada, ouvintes, ela não precisa praticar nenhum tipo de atividade que mexa com seus centros sexuais ou que desperte através de práticas físicas, as mais diversas, que são aí classificadas genericamente como práticas tântricas, porque, ouvintes, a observação clarividente de Geoffrey Hodgson mostra que a energia que estava lá no chakra básico, ela passa a trabalhar nos chakras superiores. Então a sexualidade, ela passa a ter um papel secundário para essa pessoa espiritualizada. Esse é um outro dado, caros ouvintes, muito interessante desse livro, A Ciência da Clarividência, do ano de 1933, que infelizmente ainda não foi publicado em português. E continuando aqui com relação aos escritos de Leadbeater, ouvintes, Geoffrey Hodgson também disse: posso igualmente confirmar que alguém pode ser consciente e ativo em seus corpos superfísicos enquanto o corpo físico permanece adormecido. Em consequência, descobri que é possível servir eficazmente desse modo como auxiliar, também como curador e protetor dos homens, nossos semelhantes, quando então nos encontramos projetados no mundo espiritual. Pois cada um de nós, ouvintes, em diferentes níveis, quando vamos repousar o nosso corpo físico e nos quedamos adormecidos, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental se projetam, ouvintes, e os seres espiritualizados e despertos podem então trabalhar como auxiliares invisíveis. Esse é um outro livro, ouvintes, uma outra literatura, outra informação que foi trazida por Charles Leadbeater. O livro Auxiliares Invisíveis foi editado no Brasil há anos atrás pela editora Pensamento, e esse tema também é amplamente aqui focalizado
por Geoffrey Hodgson e confirmado por eles. E continua Geoffrey Hodgson: a existência de espíritos da natureza e das hostes angélicas tornou-se uma realidade para mim, e a percepção de Leadbeater, que vai mais longe que a minha própria, é para mim uma fonte de informação correta a respeito dos integrantes desse outro reino da natureza. É outra confirmação, ouvintes, que Hodgson faz dos escritos de Leadbeater. Muito interessante que exatamente foram Leadbeater e Geoffrey Hodgson que deram o início, ouvintes, a toda uma literatura que existe sobre os anjos, os arcanjos, e eles sempre trouxeram essas informações do ponto de vista oriental. E outro assunto também, ouvintes, que foi investigado clarividentemente por Leadbeater, também é comentado aqui por Geoffrey Hodgson. Ele igualmente escreveu A Química Oculta, um trabalho que ainda não se admite estar em conformidade com a física moderna. O livro consiste tanto de descrições coordenadas e ilustradas das presumidas contrapartes etéricas dos átomos e dos então conhecidos elementos químicos, além de outras exposições da física oculta. Esse livro, ouvintes, A Química Oculta, foi escrito em parceria com Annie Besant, né? E justamente revelam a estrutura, né, da matéria, assim como a clarividência de Leadbeater foi capaz de enxergar os chakras, né, que ele descreveu no seu livro Os Chakras, e que descreve, ouvintes, os centros energéticos do ser humano. Leadbeater também investigou com os poderes que ele desenvolveu através das práticas de yoga que foram ensinadas a ele pelo seu mestre. Essa imagem que nós estamos apreciando é do livro Os Chakras. Ele também investigou, ouvintes, o lado oculto da matéria. Então, se nós, ouvintes, temos todo um sistema de energias ocultas, aonde nós temos os chakras e a circulação de energias no nosso corpo, nós também temos na matéria mistérios que a nossa ciência está procurando descobrir, ouvintes, e a passos realmente muito lentos. E Geoffrey Hodgson sobre isso também menciona: em certa ocasião eu mesmo fui convidado a colaborar com um cientista que, sem me informar das indicações contidas na química oculta, requisitou que tentasse investigar clarividentemente determinados elementos químicos. E a existência das estruturas etéricas similares às figuras geométricas que Leadbeater descreveu foram em numerosas ocasiões igualmente vistas por mim, dando, ouvintes, um respaldo às investigações do livro A Química Oculta. E também Geoffrey Hodgson menciona aqui outro tema com relação aos poderes ocultos. Os ensinamentos de Leadbeater de que os registros akáshicos, ou aquilo que é chamado a memória da natureza, de que eles existem, como igualmente o poder humano de lê-los, são para mim demonstravelmente verdadeiros. E aí ele dá um exemplo: pois sob a direção de um cientista, Geoffrey Hodgson examinou clarividentemente os fósseis de homens macacos que foram encontrados em um determinado local, e fui conduzido à caverna onde essas relíquias foram encontradas. O paleontologista em questão confirmou em uma declaração por escrito
a exatidão da maioria das minhas percepções, mas não a sua totalidade e daquilo que havia descrito. Interessantemente, testou a possibilidade de que estivesse fazendo uma leitura mental e verbalmente fornecendo informação falsa, e ao mesmo tempo projetando em minha mente uma forma de pensamento errônea a respeito de uma espécie desses fósseis encontrados. Não estava ciente, contudo, de qualquer uma dessas ações, e como demonstrado mais tarde, vi e descrevi corretamente o proprietário do fóssil, neste caso um macaco. Assim, as duas ideias divulgadas por Leadbeater, a existência dos registros acásticos, a memória da natureza e da faculdade de lê-los, são para mim, repito, fatos demonstráveis. Caros ouvintes, algo fascinante que um clarividente viesse, ouvintes, a trazer essa confirmação de tantas percepções que realmente só um outro clarividente, ouvintes, é que poderia asseverar, dar testemunho da existência desses fatos. O texto de Geoffrey Hodgson vai mais longe ainda, mas fica muito evidente a sua defesa, ouvintes, desse grande teósofo, grande ocultista, grande maçom, grande bispo da Igreja Católica Liberal, grande humanista, ouvintes, que se dedicou durante muitas décadas, desde o momento que ele conheceu a teosofia, desde que ele conheceu Madame Blavatsky e entrou em contato com o mestre Kuthumi através de Blavatsky e foi admitido como Shela, como discípulo. A partir daquele momento, ouvintes, Leadbeater jamais cessou de trabalhar pela doutrina e pela obra dos mestres até o seu desaparecimento no ano de 1934. Então, para finalizar, ouvintes, aqui essa exposição e esse nosso programa de hoje, temos aqui as últimas palavras de Geoffrey Hodgson nessa sua apreciação sobre Charles Leadbeater, que foi publicada no livreto Leadbeater, um grande ocultista. Ele finaliza a sua participação nesse livreto dizendo o seguinte: as experiências expostas e muitas outras impedem-me de passar incólume ante a um ataque contra a clarividência de Charles Webster Leadbeater. Estou convencido que suas experiências ocultas não foram nenhuma mera projeção de suas próprias formas de pensamento, e deve ser recordado que ele mesmo nunca supôs uma exatidão total das suas pesquisas, das suas observações clarividentes, nem jamais pediu que seus leitores acreditassem em suas observações meramente porque foram feitas por ele, Leadbeater. Desejou que essas investigações fossem julgadas por seus próprios méritos, após a aplicação dos testes da razão e da intuição. Certamente, recordando a presença de Leadbeater, a clareza de sua mente e a marca da autoridade e grandeza nele, eu nego que tenha sido um homem auto-iludido e enganado. O próprio Gardner, que fez certas acusações sobre Leadbeater, reconhece a notável percepção e previsões exibidas por Charles Leadbeater, que, entre outras investigações, ouvintes, efetuou a descoberta de que um pequeno desconhecido menino indiano, aparentemente normal, na verdade era a reencarnação de um avançado ser humano, como muitos anos depois, 20 décadas depois, tem sido provado desde então, pois aquele menino
foi Krishnamurti, o qual também se transformou num discípulo do mestre Kuthumi e que diariamente recebia as instruções do mestre Kuthumi, que se transformaram no livro Aos Pés do Mestre. Esta grande pérola, ouvintes, da literatura esotérica. E Krishnamurti atualmente é reconhecido no mundo todo como um grande instrutor e auxiliar da humanidade. E um grande número de pessoas reúne-se para ouvi-lo aonde quer que ele vá, pois na época que esse texto foi escrito, 1965, Krishnamurti ainda estava vivo e dava palestras pelo mundo todo. E finaliza Geoffrey Hodgson: finalmente, creio que seria uma grande tragédia se por causa desses ataques contra Leadbeater menor atenção fosse dada aos seus valiosos escritos, especialmente aqueles que explanam sobre teosofia básica, porque sempre escreveu com rara lucidez. Suas contribuições únicas para a literatura sobre a vida espiritual, a senda do discipulado, os mestres de sabedoria e a grande fraternidade branca dos mestres sobre a terra provavelmente não serão igualadas em seu poder transformador das vidas das pessoas neste atual período da história mundial. Como tantos outros reveladores da sabedoria espiritual e oculta para a humanidade, Leadbeater foi e é agora desacreditado e vilipendiado. Para mim, contudo, Charles Webster Leadbeater foi um gigante entre os homens, um grande instrutor e um portador da luz para a humanidade. E certamente sou grato por esta oportunidade de adicionar meu testemunho àquele de outros que o conheceram muito mais intimamente do que foi meu próprio privilégio. Então aqui termina esse texto, ouvintes, de Geoffrey Hodgson, fazendo, ouvintes, uma pungente defesa das pesquisas feitas por Charles Leadbeater, e que nós também temos sempre dado aqui ampla divulgação no nosso programa Lux Esotérica, nas nossas palestras, em muitos lugares do Brasil, e continuaremos fazendo, ouvintes, porque nós vemos que esse trabalho não é fruto da imaginação de um homem, mas sim o fruto realmente de uma espiritualidade altamente desenvolvida e que foi confirmada. Nós tivemos a oportunidade de trazer hoje para vocês por Geoffrey Hodgson. Poderíamos trazer também de outros clarividentes e muitas pessoas que realmente se transformaram nas suas vidas por meio dos escritos de Leadbeater. Fica aqui devidamente prestada a nossa homenagem e feita essa defesa, ouvintes, que vira e mexe, pessoas que têm realmente outras agendas, criticam de uma maneira realmente nada abalizada, de uma maneira sem fundamento, as investigações feitas por Charles Webster Leadbeater, que são em grande parte o material que nós usamos aqui para descrever a estrutura oculta do sistema solar, que nós vamos retomar no nosso próximo programa, para o qual vocês estão convidados, ouvintes, porque esse programa realmente já está terminando devido aí ao avançado da hora. Como sempre, esta horinha que nós temos aqui com vocês, ouvintes, corre muito rápido. Agradecemos muitíssimo a audiência de todos e convido a vocês, ouvintes, para terminarmos esse programa dentro desse aspecto espiritual, elevando uma vez mais a nossa consciência e reconectando a nossa divindade interior. Vamos, ouvintes, fazer uma vez mais a nossa meditação, sempre trazendo, ouvintes, a presença dos santos seres,
a presença da nossa espiritualidade. Vamos fechar os nossos olhos, reconectar o ritmo da vida, ouvintes, no pulsar, nas batidas do nosso coração e com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos dentro dos nossos corações a chispa divina, a joia inefável que brilha e radiante dentro do lótus dos nossos corações. Visualizemos essa luz se irradiando, ouvintes, expandindo a sua claridade por todo o nosso corpo, interpenetrando todo o nosso ser, curando, apaziguando, espiritualizando toda a nossa consciência, iluminando dentro e fora do nosso corpo, todo o ambiente ao nosso redor também. E vamos, ouvintes, procurar nesse momento solene, espiritual e sagrado, procurar compreender as palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina que está dentro de todos nós brilhe cada vez mais, sempre que nós recordamos a divindade que habita todos os seres humanos, sempre em busca de uma vida mais espiritualizada, mais integrada e fraternal, ouvintes. A esta causa serve o nosso programa e está terminando nesse momento, mas esperamos tê-los nas nossas próximas edições. A todos desejamos um ótimo final de noite, um bom descanso, um maravilhoso fim de semana e esperamos, ouvintes, que vocês possam estar sempre investigando esses temas, aumentando seus conhecimentos a respeito, tirando suas próprias conclusões, mas sempre num espírito, ouvintes, de fraternidade, de comunhão fraternal com todos os seres, com todos os reinos. Então, leiam, caros ouvintes, meditem a respeito. Esperamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Fiquem agora aqui com a programação musical da Esotérica FM e esperamos, ouvintes, uma vez mais recebê-los nos nossos próximos estudos. Finalmente, recebam aqui o virtual, mas sempre forte, sempre fraternal, caloroso abraço aqui do coordenador da loja Esotérica Virtual, Osmar de Carvalho, que os aguarda na próxima edição do programa Lux Esotérica. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes.
para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.